Tudo se inicia quando Luiz Fernando diz a Vitória que Nandinho já é muito amigo de Soraya. Vitória fica preocupada, e diz que como Soraya não conseguiu roubar o marido de Maria, agora quer roubar o filho. Alicia diz a Esperança que Nandinho é bom, e que gostou muito dele não ter vindo ver Soraya. Soraya diz para si mesma que Nandinho virá vê-la, e pensa que terá que ser mais agressiva com ele, e fará ele experimentar o amor, até enlouquecê-lo de paixão. Nesse instante, Nandinho está deitado e só consegue pensar nas palavras de Soraya, e fica sorrindo. Vitória diz que vai enfrentar Soraya, mas Luiz Fernando diz que não, pois já disse a Nandinho para não vê-la mais. Vitória diz que essa mulher virá atrás dele, e se isso acontecer não poderá evitar o confronto. Soraya sorri em sua sala, totalmente bêbada, enquanto Luiz Fernando pega uma foto de Maria e lembra do momento em que ela o perdoou. Na manhã seguinte, Nandinho sai para a escola, mas Soraya aparece em seu caminho, e diz que estava esperando ele. Nandinho pergunta por que ela veio, e Soraya diz que foi para vê-lo, e pede para ele entrar no carro. Vitória manda Luiz Fernando contar a Nandinho que Soraya foi sua mulher, e Luiz Fernando diz que vai contar se for necessário, mas diz que não é a hora. Nandinho diz que não pode ir com ela, pois vai para a escola, mas Soraya diz que sonhou com ele a noite toda. Nandinho fala que também sonhou, e Soraya parte pro ataque, mas Nandinho vê o carro de seu pai saindo e os dois se abaixam. Após passar o susto, Soraya pede que venha com ela, pois fará dele o homem mais feliz do mundo. Nandinho entra no carro e vai com ela. Nesse instante, Aldo cerca a Tita na entrada da escola, mas ela diz que não quer nada com ele, e pede para ele não procurá-la mais. Alicia está no jardim, quando Soraya chega com Nandinho e o beija na frente dela, e Alicia fica chorando. Soraya senta na sala com Nandinho, e diz que no dia anterior chorou muito por ele não ter vindo, e percebeu que ela não pode mais viver sem ele. Esperança leva o café para Alicia, e a jovem diz que Nandinho veio com Soraya, e diz que fica muito irritada por ele se deixar enganar. Esperança diz que ela está se preocupando demais com esse menino e quer saber o porquê. Nandinho diz que não está entendendo o que ela quer dizer, e Soraya diz que de um tempo pra cá começou a perceber que está apaixonada por ele. Nandinho fala que ela disse que ele era como um filho da outra vez, e Soraya disse que não sabe o que lhe aconteceu, e que não pode acreditar que está apaixonada por ele. Nandinho pergunta por que não, e Soraya diz que ele deve ter menos de 18 anos e ela tem o dobro de sua idade, e diz que isso é um absurdo. Nandinho diz que conheceu um homem que vivia com uma mulher que tinha o dobro da idade dele, e ele era muito feliz. Soraya pergunta se é verdade, e ele diz que sim, e ao tentar beijá-la, ela se esquiva e diz que não pode ser, isso não pode acontecer. A Alicia diz que realmente sempre pensa nele, e diz que é uma boba, e que não tem que pensar nele, e Esperança confirma. Vitória diz a Filipa que Soraya quer roubar Nandinho de Maria, mas Filipa diz que ela não pode dar mais amor a ele do que Maria dá, pois ela faz tudo por ele. Vitória diz que gostaria de ir na casa dela e enfrentá-la, mas Filipa diz que é melhor ela obedecer o senhor Luiz Fernando. Soraya diz que é melhor ele ir embora, mas Nandinho diz que não. Soraya pergunta se ele gosta tanto dela assim, e ele diz que gosta muito. Soraya o abraça e pergunta se ele está disposto a enfrentar esse amor contra as pessoas que irão se opor, e ele diz que sim. Soraya pergunta se ele está disposto a enfrentar até seus pais. Nesse momento, Luiz Fernando conversa com seu pai e diz que precisa contar algo sério. Ele diz que deve ser Soraya o perturbando novamente. Luiz Fernando diz que se fosse isso estava bom, pois ele saberia se defender, mas ela está atacando e envolvendo Nandinho, deixando o pai espantado. Nandinho diz a Soraya que seus pais não precisam saber de nada.
Soraya pergunta novamente se caso eles soubessem, se ele defenderia esse amor, e ele disse que defenderia. Vitória está andando pra lá e pra cá preocupada se Nandinho realmente foi ao colégio. Filipa diz que pra ter certeza é só ligando. Vitória diz que não gosta de fazer isso, mas será necessário, então pega o telefone e liga. Soraya diz a Nando que essa conversa lhe deu um pouco de dor de cabeça, e pede para ele a acompanhar até o quarto, e o garoto fica todo animado. Vitória confirma suas suspeitas e diz que Nandinho não foi ao colégio, e que está na casa de Soraya, e vai diretamente para lá. Nandinho leva Soraya até o quarto e ao sentar na cama, ela agradece por ele entender que apesar dela ser uma mulher mais velha, está apaixonada por ele. Então ele se aproxima, e os dois se beijam. Alicia está preocupada com Nandinho pois eles não estavam na sala, e Esperança diz que Deus vai castigar essa mulher. Soraya diz que vai ensiná-lo a ser um verdadeiro homem. Tio Louro diz que sabia que deveria ter denunciado essa mulher, pois o que ela fez é um crime. Luiz Fernando diz que prefere esperar um pouco. Tio Louro diz que o filho dele está em perigo, e que Soraya é capaz de qualquer coisa. Tio Louro diz que se Luiz Fernando não fizer nada, ele fará. Soraya diz a Nandinho que ele a fez muito feliz, mas que está preocupada por se apaixonar por um menino, e Nandinho diz que ele já é um homem. Soraya diz que sente que o pai dele irá se opor ao amor deles, e pergunta se ele já sabe de alguma coisa, mas Nandinho diz que não. Vitória chega gritando na casa de Soraya perguntando por Nandinho, mas a empregada disse que ele não apareceu hoje. Nandinho diz que seu pai não quer que ele seja amigo dela, mas ele diz que não vai obedecer. Vitória continua gritando, e Nandinho apavorado diz que vai ser descoberto, mas Soraya manda ele ficar no quarto, e vai atender Vitória. Soraya e Vitória discutem na sala, e Soraya diz que Nandinho não está lá. Vitória manda ela parar de perseguir seu neto, pois senão ela vai se arrepender. Soraya diz que o viu uma ou duas vezes, pois gosta muito dele por ser filho de Luiz Fernando. Vitória diz que ela escondeu ele, e que vai revistar a casa. Soraya diz que na casa dela ninguém manda. Vitória diz que ela conhece Maria, então é melhor ela deixar o filho dela em paz. Soraya diz que maldita foi a hora que deixaram Maria do bairro entrar na família, e a chama de catadora de lixo. Soraya diz que ela sabe muito bem que tio Louro trouxe Maria para casa porque eles eram amantes, e leva um tapa de Vitória. Soraya diz que isso só aumentou seu ódio, e que não vai descansar até destruir Maria do bairro. Soraya chama os empregados para tirarem Vitória da casa, mas ela diz que sabe o caminho, e diz a Soraya que Maria não tem medo dela, e que ela vai se arrepender, e vai embora. Soraya diz aos empregados que na próxima vez que eles deixarem essa mulher entrar em sua casa, ela os colocará no olho da rua. Soraya conta a Nandinho que a avó dele veio buscá-lo, e ele pergunta como ela descobriu, e ela diz que não sabe, mas ela disse que negou tudo. Soraya diz que precisam guardar esse segredo de amor, pois senão seus pais irão separá-los. Soraya vai ver se Vitória já foi, e ao ver Alicia no jardim debocha dela. Enquanto isso, Luiz Fernando lembra de seus momentos com Maria. Nandinho sai e vê Alicia no jardim, pergunta o nome dela e se é enteada de Soraya. Ela diz seu nome, mas diz que não é nada dessa mulher má. Nandinho diz que ela o verá muito por ali, e ela pergunta se ele está apaixonado. Alicia percebe que ele não acreditou nela e sai. Nandinho chega na vila e Vera Cruz pergunta de onde ele está vindo. Nandinho tenta enrolar dizendo que estava por aí. Ele o questiona porque matou Aula, e Nandinho fica apavorado, perguntando como ele sabe disso. Ele disse que sua avó ligou preocupada perguntando por ele,
mas antes ligou para a escola, e disseram que ele não foi. Vera Cruz pergunta se ele estava com alguma menina, e ele diz que é mais ou menos isso. Então ele manda ele ir ver Agripina e depois voltar correndo para casa. Nandinho chega em casa e Carlota avisa que seu pai o espera. Luiz Fernando questiona por que ele não foi à escola, e Nandinho disse que só tinha uma aula e não era importante. O pai pergunta por que ele não voltou para casa, já que não foi à escola. Tio Louro vai até a casa de Soraya, e pede a empregada para chamá-la. Nandinho diz que foi lanchar com os amigos, e depois foi ver Agripina. Luiz Fernando questiona por que ele não ligou para avisar, pois os jovens da idade dele correm muito perigo na rua. Nandinho já nervoso diz que não lhe aconteceu nada. Luiz Fernando diz que todos estavam esperando para almoçar, e pergunta se ele não acha que é uma falta de consideração. Nandinho furioso diz que já chega, e que precisa ficar dando satisfação para tudo naquela casa, e pergunta quando essa palhaçada vai acabar, e pergunta se eles não percebem que ele já é um homem. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.